Aula 6 sobre as primeiras civilizações. Tema da aula de hoje, Grécia. Uma questão, abordaremos o conteúdo e, por fim, outra questão. Vamos então à nossa primeira questão. O aparecimento da polis constitui na história do pensamento grego um acontecimento decisivo. Certamente, no plano intelectual, como no domínio das instituições, só no fim alcançará todas as suas consequências. A polis conhecerá etapas múltiplas e formas variadas. Entretanto, desde seu advento, que se pode situar entre os séculos 8 e 7 a.C., marca um começo, uma verdadeira invenção. Por ela, a vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja originalidade será plenamente sentida pelos gregos. De acordo com o texto, na antiguidade, uma das transformações provocadas pelo surgimento da polis foi, então, dentre os impactos causados pelo surgimento da polis, qual deles está nas alternativas? A. O declínio da oralidade, pois em seu território toda estratégia de comunicação era baseada na escrita e no uso de imagens, ou seja, o surgimento da polis causa o declínio da oralidade. B. O isolamento progressivo dos seus membros que preferiam o convívio familiar às relações travadas nos espaços públicos. O surgimento da polis, então, leva as pessoas ao isolamento familiar ou a se reterem no convívio familiar. Alternativa C. A manutenção de instituições políticas arcaicas que reproduziam nela o poder absoluto de origem divina do monarca, ou seja, na polis era reproduzido o poder divino do rei. Alternativa D. A diversidade linguística e religiosa, pois sua difusa organização social dificultava a construção de identidades culturais. Ou alternativa E. A constituição de espaços de expressão e discussão que ampliavam a divulgação das ações e ideias dos seus membros. Alternativa correta, letra E, pois o surgimento da polis, entre as suas transformações causadas, está a constituição de expressão e discussão que ampliavam a divulgação das ações e ideias dos seus membros. Membros de quê? Da polis. Portanto, a alternativa E está correta. Mas o que era a polis? Vamos ver então um pouco de suas características. Polis era a denominação das cidade-estado grega. E o que era a cidade-estado? Eram cidades que tinham a sua autonomia política e econômica. Ou seja, não havia um estado central que unificasse todo o território da Grécia. Polis, portanto, era o nome para caracterizar as cidades-estados gregas. E o que era cidade-estado? Era a cidade que tinha autonomia política e econômica. Entre as várias cidades-estados, destaca-se Atenas e Esparta. E entre as suas características, no caso de Atenas, está pelo seu caráter de ter ficado conhecida como um governo baseado na democracia, ou o governo da maioria. E no caso de Esparta, que surgiu da união de 4 aldeias, tem no seu perfil militar a sua principal característica. Aqui está a Acrópole de Atenas. Vamos a outras características relacionadas à Grécia. Localizando geograficamente a Grécia está aqui na Península Balcânica, que fica na Europa. Recordando que abaixo aqui nós temos a África e aqui do outro lado temos a Ásia. E que já abordamos os conteúdos relativos à Mesopotâmia,
que está aqui no Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates. Abordamos também o Egito, os hebreus que estão aqui em Israel, os persas no atual Irã e os fenícios no Líbano. E vamos agora abordar a Grécia. A história da Grécia Antiga normalmente é dividida em 4 períodos: o período homérico, o período arcaico, o clássico e o helênico. O período homérico, que tem esta nomenclatura em homenagem a Homero, devido à importância das suas obras Ilíada e Odisseia. Neste período, a sociedade grega é composta por uma sociedade rural que era constituída por pequenas unidades agrícolas denominadas de genos. Esta comunidade era chefiada pelo pater. O período arcaico é caracterizado pela consolidação das polis gregas. O período clássico é o apogeu da cultura grega e as guerras com os persas. Por fim, o período helênico, que é marcado pelo domínio dos macedônios e é caracterizado pela expansão da cultura grega. Aqui, mais uma vez, se localizando geograficamente, temos aqui a Grécia e as suas cidade-estado, enfatizando Esparta e Atenas. A origem da Grécia. A formação da Grécia compreende um conjunto de povos que se desenvolveram nas regiões localizadas ao sul da Península Balcânica, nas ilhas do Mar Egeu e no litoral da Ásia Menor. Para esses povos foi de vital importância os mares Mediterrâneo, Egeu e Jônico. O território em que se encontrava a Grécia Antiga era denominado de Hélade, ou Terra de Heleno, e seus habitantes denominados de helenos. Por isso que também se fala em cultura helênica. E aqui neste mapa, novamente nos localizamos geograficamente. O mar Mediterrâneo se encontra aqui, se estende até a Península Ibérica. O mar Jônico, entre a Península Itálica e a Península Balcânica, onde está a Grécia, e o mar Egeu. E aqui novamente destacando as suas principais cidades-estado, Esparta e Atenas. Os povos então que se desenvolveram nesta região, que compartilhavam uma cultura comum, constituíram cidade e estado e depois expandiram a sua cultura. Outra característica acerca dos gregos. Em relação à sua religião, eles eram politeístas e a maioria das divindades habitava o Monte Olimpo. E essas divindades, ou esses deuses, tinham forma, ou seja, eram antropomorfos e tinham sentimentos humanos. Porém, uma característica importante diferenciava o humano de um deus, que era a imortalidade. Então, apesar de terem forma humana e sentimentos humanos, como raiva, ira, ciúmes, entre outros, o que diferenciava o humano dos deuses era a imortalidade dos deuses. Também de importância é a filosofia. A civilização grega é considerada como o berço da filosofia. Foi desenvolvida por meio de um lento processo em que o pensamento mítico passou a coexistir com o pensamento racional. Não houve uma substituição do pensamento racional sobre o pensamento mítico, mas ambos existiam ou passaram a existir na Grécia Antiga. E quanto à filosofia, normalmente é dividido em 3 períodos, tendo como referência
o filósofo Sócrates. O período que o antecede é denominado de pré-socrático, o período socrático e, por fim, o período helênico. Além da filosofia, outras características tais como a arquitetura, escultura, as artes, o teatro e a poesia também constituíram traços marcantes que perduram até os nossos dias, aspectos, portanto, da cultura grega. E outra característica relativa aos gregos são duas importantes guerras: as guerras greco-pérsicas ou guerras médicas e a guerra do Peloponeso. As guerras greco-pérsicas foram conflitos decorrentes da expansão dos persas e ocorreram entre os anos 490 e 479 a.C. Para combater os persas, os gregos formaram a Liga Delos. Apesar dos persas terem conseguido invadir a Grécia, os gregos saíram vitoriosos. E entre as suas cidades-estado, a que se destacou foi Atenas, que com o fim do conflito com os persas passou a dominar outras cidades. Porém, aquelas cidades que aqui faltou não aceitaram o domínio ateniense, formaram a Liga do Peloponeso, sob a liderança de Esparta. Então, essa guerra do Peloponeso será basicamente um conflito entre a cidade-estado Esparta e a cidade-estado de Atenas, ou sob a liderança dessas duas cidades, o que acarretou no conflito entre a Liga do Peloponeso versus a Liga Delos. Os espartanos saíram vitoriosos e passaram a ter a hegemonia durante um período sobre as outras cidades-estados. Entretanto, esse conflito entre as cidades-estados acabou por enfraquecer os gregos, e o que contribuiu para que posteriormente os macedônios conquistassem o território grego. Com a conquista dos macedônios sobre os gregos, inicia-se o período chamado de helenismo, que é o domínio dos macedônios e expansão da sua cultura pelo Mediterrâneo. Expansão de qual cultura? Da cultura grega. Alexandre Magno, que foi discípulo de Aristóteles, foi o rei macedônio que liderou essa conquista sobre o território grego e a sua expansão. Ele, como um admirador da cultura grega, expandiu a cultura grega para além da própria Grécia, chegando aí ao território africano e ao território asiático. Porém, com a sua morte, aqueles territórios conquistados foram divididos pelos seus generais e, em seguida, dominados pelos romanos, tema da nossa próxima aula. Vamos para mais uma questão. Entre as civilizações europeias da antiguidade, a grega foi aquela que legou ao mundo ocidental elementos essenciais para sua constituição. Por exemplo, a concepção democrática de governo na cidade de Atenas e o processo de racionalização na busca pelo logos, pela razão, da realidade com o método filosófico, ou seja, influência política e influência filosófica. Em cidades como Mileto e Samos, ou a medicina ocidental com suas bases nos métodos dos Hipócrates e Galeno. Sobre esta civilização, assinala a alternativa correta. Os gregos viviam em um país com a organização política fundamentada no Estado-nação. As cidades-estados eram resultados de uma federação semelhante ao que temos hoje nos Estados Unidos da América. Alternativa B. O período de formação da polis grega é conhecido como período arcaico e compreende uma extensão de 2 milênios,
tendo início em 4.500 a.C., segundo a maioria dos historiadores, data definida por conta do advento da escrita. Alternativa C. No período homérico, houve a formação dos gênos, isto é, dos clãs familiares que foram a base para o surgimento das polis. Alternativa D. As principais cidades formadas na Hélade foram Atenas, Esparta e Roma, sendo os povos que formaram essas cidades resultantes de migrações do sul da Europa e eram chamados de povos indo-europeus. A alternativa correta, letra C. Foi no período homérico que houve a formação dos gênos, liderado pelo Pater. Dos clãs familiares que foram a base para o surgimento da polis. Então, os gênos, a base para a polis. Chegamos então ao final de mais uma aula. Link para o download deste slide na descrição. Além deste canal no YouTube, temos também o nosso conteúdo no blog, no Spotify e nosso e-mail para contato. Bons estudos e até a próxima.